pessoal, bom dia. Essa aqui é a minha primeira live, que eu tava morrendo de medo de fazer, então resolvi fazer uma live para desbloqueio uma live para um desbloqueio de aprovação, uma live para desbloqueio de autoimagem, de medos, né? E a gente fala tanto de internet, então eu tô pela primeira vez aqui ao vivo e, na verdade, além de me desbloquear, eu quero incentivar outras pessoas também, que também têm vontade, mas têm medo, porque a gente sempre vê essas lives perfeitas de pessoas que já estão aí com uma audiência já estruturada, com lives. Então, bem-vindo a essa live que vai dar tudo errado, é a live para realmente desbloquear um medo aqui, um medo de fazer ao vivo. E para coroar esse medo, nessa live, eu não vou falar de temas que eu gosto muito, por exemplo, família, ser pai de meninas, ou de trabalho, ou de como, sei lá, como morar em Portugal, ou de qualquer outro tema que eu tenha facilidade de falar. Na verdade, eu vim falar de um tema que arde muito meu coração, mas que, olha, que incrível que pareça, eu morro de vergonha, né? Então, nessa primeira live vai ser um desafio muito grande, mas eu vim falar de Deus, né? Uma live que é um tema que pega muito forte pra mim, mas eu morro de vergonha, não posto nada, e aí eu resolvi fazer esse desafio realmente de me falar. E o que é mais importante nesse papo aqui, nesse tempinho que a gente vai ficar junto? Eu vou falar do que eu acredito em Deus, mas não tem nada a ver com religião. Completamente, sou de nenhuma religião ou de qualquer, respeito todas. Gosto muito já tive em várias religiões, né? Eu adoro os cultos evangélicos, eu vou na missa aos domingos, eu já fui no centro espírita tomar passe, já estive lá no João de Deus, em Minas, fazendo cirurgia espiritual, tenho amigos do candomblé, da Umbanda, então não falar de nada de religião, nem de dogmas religiosos, ou se é pecado comer carne ou não é comer carne, ou se corta o cabelo ou não corta o cabelo. Nós vamos falar direto assim, do que eu acredito, na parte de Deus, do que toca mesmo. E para fazer isso, a única coisa que eu recomendo, né, para minha turma aqui, é ler a Bíblia, né? Começa a ler aos pouquinhos, né? Começa a ler Gênesis. E eu comecei a fazer isso no movimento. Não sou nenhum entendido em Bíblia, não sou nenhum expert, nem sou teólogo, nada. Mas é impressionante a quantidade de coisas que tem lá dentro, coisas legais e importantes. E eu descobri que nesse tempo todo, eu já fui catequista, já fui coroinha, estudei em colégios religiosos, mas que eu só sabia de umas partes da Bíblia, né? E lá tem muita coisa. Tem muita coisa, assim, impressionante. E não é por acaso que ela está aí, né? Sabe? São mais de 6.300 e poucas religiões que seguem a Bíblia. Então é muito bacana a gente ler a Bíblia. E com relação falando um pouquinho de religião, eu acho que as religiões são muito importantes, eu acho que cada um tem que procurar a sua. E eu sou muito convicto que as religiões, elas fazem muito mais do que o governo, por exemplo, né? Já trabalhei em equipes de sopa, que distribuíam sopa para moradores de rua à noite, no centro espírita. Na igreja que a gente ia lá em Floripa, eles tinham ônibus com gabinetes odontológicos que levavam dentista para quem não podia ter. Então eu gosto muito desse movimento das igrejas, qualquer religião, mas a gente tem que só tomar um cuidado na hora da gente não ficar muito fanático, né? Então, não vou falar de religião, vou falar de Deus. E aí eu escolhi uma passagem aqui pra gente falar hoje. Eu vou falar sobre milagres e parábolas de Jesus, que eu gosto bastante, né? E que me tocam, e eu vou contar um pouquinho do que eu entendo de cada uma aqui. E hoje a gente vai falar de uma que eu acho muito legal, que é a multiplicação, que é a transformação de água em vinho, né? Acho que foi o primeiro milagre de Jesus. E ele foi lá convidado para uma festa, ele estava lá na festa e de repente, lá pelas tantas, acabou o vinho, né? E nessa parábola, não é uma parábola, nessa história real, diz que a mãe de Jesus, né, Maria, falou: olha, acabou o vinho. E ele falou: mas e daí? Né? Ainda não chegou minha hora, não tem nada para fazer. E a mãe dele, Maria, falou: não, ok. Chamou as pessoas e falou assim: ó, segue o que ele mandar. E o que ele mandar seguem e obedeçam a ele, né? E ele ficou lá e ele transforma lá, ele pega uma quantidade grande lá de água, transforma em vinho e tal, e
e o pessoal volta para a festa, e muita gente não percebe nada. Eu até leio esse pedaço, eu trouxe aqui separei aqui na Bíblia. Na verdade são 4 evangelhos, né? E eu separei aqui o de João, na verdade foi o que eu abri primeiro aqui, mas eu vou ler aqui para a gente entender um pouquinho e depois passar um pouquinho do que realmente da mensagem dessa parte da multiplicação, né? Então é no capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 1 de João. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado, isso é um ponto importante depois de a gente colocar, para essa festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou o vinho, e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, o que existe entre nós? A minha hora ainda não chegou. Então Jesus, eu não sei por que você está me dizendo isso. A mãe de Jesus, como muitas mães, disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. É uma autoridade de mãe ali, forte, né? E havia ali 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um. Isso também é muito legal a gente colocar lá, que são mais de 600 litros, né? E que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Quer dizer, não era nem para alimentação, não era nem uma caixa d'água, não era nada disso, não era uma cisterna, era para uma outra coisa. E Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. E depois Jesus disse: agora tirem, quer dizer, encheram até a boca, então foi no mínimo mais 600 litros. Tirem e levem ao mestre-sala. Então eles levaram ao mestre-sala, que devia ser a pessoa responsável lá pela festa, né? Só que cuida da festa. Esse provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então, mas o mestre-sala não sabia do milagre. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. E aí, foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais, né? No caso que João chama de sinais, que são os milagres. Ele manifestou sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Então, essa história, eu anotei aqui alguns drives, aqui, alguns códigos que eu acho assim fantástico, assim, né? Algumas coisas que estão por trás, que não é uma parábola, que é uma história, né? E aí eu coloquei aqui 4 ou 5 códigos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro código, assim, o primeiro fato que eu pego ali no meio é a parte da ambiência, a parte da família, a parte da intervenção. Quer dizer, Maria pediu para Jesus para ajudar o casamento, né? Isso é muito legal, né? Quando o próprio Jesus fala que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles, e mostra como a importância da intercessão, a importância da oração, né? Como tem peso isso. Então Maria pediu, ele fez, talvez. Então, como é legal a gente também pedir, orar, agradecer pelos outros, né? Eu acredito que isso tem uma força muito grande. E eu assim, eu vejo aqui em casa, eu como pai, eu não vou expor as meninas aqui, mas outro dia tinha alguma situação que a Maria Luísa pediu para a Maria Fernanda, falou: pai, eu acho que ela deveria ir sim, eu acho que ela pode. Aquilo para mim teve um peso muito maior do que a própria Maria Fernanda pedindo. Quando a Malu pede para a Mafê uma coisa, né, olha só, né, e eu como pai já olho diferente. Então esse primeiro código, essa primeira chave, que é realmente a intercessão, a ambiência, a família, um cuidando do outro, né, e isso tem muito valor. O segundo código é a parte do desfrute. Eu acho muito legal isso, né, porque a gente sempre fala de sofrimento, de culpa, de dor. E ali não, ali era vinho, e já tinha vinho, só já tinha bebido, já estava tranquilo. Então, e aí eles pediram mais vinho, né? E às vezes a gente não tinha ninguém assim: estão morrendo de fome, estão perdendo a guerra, é a peste, é uma doença, estão sequestrados. Então, essa parte do desfrute eu acho que é muito importante, né? Das coisas boas da vida, e da gente realmente pedir, da gente agradecer, e da gente viver isso sem ter vergonha, sem ter... Cara, era mais vinho pra festa, e a gente sabe pra que era para beber, era para comemorar, era para dançar, era
para ficar alegre. Então, essa parte do desfrute eu acho muito legal, né? E Jesus foi o primeiro milagre dele. Então, ele não foi lá e tirou a fome da da Galileia ou de Canaã, não, cara, ele deu vinho para uma festa. Então, acho que é importante a gente também ter isso com a gente, e o vinho, assim, trazer essa leveza pra gente, né? A gente vive numa sociedade, assim, de muita culpa. Eu vejo, todo mundo, assim, a gente carrega culpas, né? E ele transformou em mais vinho, eu acho muito legal. Então, o primeiro da ambiência, né, da uma interseção, razão, do desfrute. Tem uma outra parte também, que o noivo, o beneficiado, os noivos, eles nem ficaram sabendo, né, do que aconteceu nos bastidores. Eles estavam na festa. E aí o mestre Sala vai lá falar do vinho bom e não deve ter entendido nada. E eu acho isso muito legal, assim, do ponto de vista de fé, assim, né? Quanta coisa que eu imagino que cada um tem uma crença, anjos, universo, energia, qualquer coisa, acontecem, né, que a gente nem percebe e que curam a gente, que direcionam a gente para os melhores lugares, que direcionam a gente para as melhores situações, que deixam a nossa vida com mais leveza, com mais vinhos, né? Sem a gente perceber. Então, existe gente trabalhando ali, né? Deus, Jesus trabalhando nesse ínterim. Então, a outra coisa que eu acho que é fantástico nessa passagem é a parte da abundância versus a escassez. Então, Jesus não fez um pouquinho de vinho, assim, então tá, vamos fazer umas jarras de vinho, ou vamos mudar para uma caixa d'água dessa. Ele pegou tudo que tinha, né? Então, tinham 6 talhas, cada talha tinha 100 litros cada uma, ele encheu a 600 litros lá e transformou tudo, né? E essa coisa da abundância é muito legal, a gente vê isso durante as passagens, sabe? Quando há na multiplicação dos pães, Deus não faz um pouquinho de pão para cada um, ele faz muito pão e depois ainda recolhe 12 sacos, né? Alimenta todo mundo. Então essa parte também da abundância versus a escassez, eu gosto muito é um outro código, né? Então, só relembrando aqui o que a gente falou, da ambiência, né, de um rezar pelo outro, da intercessão, do desfrute, do vinho, deixar as coisas leves, do noivo que nem sabia do que está acontecendo, né? E da abundância versus a escassez. Então, quando a gente tem bastante ele não está preocupado com a quantidade, ele faz vinho para todo mundo e à vontade, e deve ter sobrado. Então não tem medo, não tem vergonha de pedir ou de agradecer, de pedir muito mesmo, do nosso tamanho, é o tamanho de Deus, né? E a última chave, a quinta chave, que eu acho mais importante, o quinto código, né? Por que Jesus só multiplicou o vinho daquele casamento, né? Por que não foram de todos os casamentos da Galileia, de todos os casamentos de Israel, de todos os casamentos do mundo, né? E eu acho que isso é o mais importante, assim, das 5 chaves, essa é a mais importante de todas. Porque ele foi convidado para aquela festa, né? Então, ele estava lá e lá foi o que aconteceu. Então, é muito legal, porque quando a gente fala do milagre da multiplicação do vinho, por que aconteceu lá? Na minha opinião, porque Jesus foi convidado, né? Então, será que eu, Pedro, estou convidando Jesus para estar no meu casamento? Será que eu, Pedro, estou convidando Jesus para estar no meu trabalho, para estar na minha família, para estar nas minhas viagens, para estar na minha casa, para estar na minha convivência, para estar com meus amigos, né? Então, em cima disso que eu falei, gente, só aconteceu porque ele foi convidado, e quando ele está convidado, ele está lá, maravilha. Então, foi com base nisso que eu falei, não, eu tenho que convidar Jesus também para as redes sociais, para as coisas que eu acredito, né? Então eu vou começar aqui uma série de lives, testes, que eu não tenho nem ideia se está dando certo, se está gravando ou não, se vai ser gravado ou não, mas que trazendo Jesus não só para o meu casamento, mas para a minha vida, tá bom, gente? Então, até a próxima. Espero que essa tenha sido a pior live da minha vida, que é a primeira. Espero ter vergonha dela lá na frente, mas que bom ter começado para a gente ir melhorando nas próximas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Essa foi rápida, hein?